Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde das dicas desta última semana de agosto e início de setembro. Temos bastante jogos agora entrando de vez, saindo das primeiras rodadas das maiores competições da França, da Inglaterra, da Espanha, da Itália. Vamos ter já algumas dicas neste vídeo sobre esses campeonatos. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like para que a gente possa continuar este trabalho de forma gratuita, beleza? Vamos começar então com o nosso resultado da semana. Tivemos aí um resultado muito bom de 1,69% neste final de semana. O Gambozak conseguiu ganhar do Nagoya por 2-0. Tivemos a pior noite nossa na história da MLS com 4 heads. O Toronto ganhou de 2-0 do Charlotte. Um show de gols anulados. Kansas e Earthquakes teve o gol do... Começou 1-0, teve o gol do 1-1 anulado, teve o gol do 2-0 anulado. O Nashville e Vancouver, o Vancouver teve um jogador expulso e acabou 3-0. Então tivemos 3 heads aí na noite na MLS, o que nos prejudicou bastante, mas que não tirou o nosso resultado, porque o nosso domingo foi muito bom e a nossa manhã para tarde de sábado também. Dá uma olhadinha aí como é que está o nosso mês de agosto, 3,76%. Essa volatilidade de altos e baixos, isso é apostar, gente. Isso é volatilidade de mercado. Não existe nenhum investimento que você consiga ter somente ganhos sem volatilidade. 3,76% é maior do que muita rentabilidade de investimentos aí e está sob o seu controle, completamente sob o seu controle. As apostas esportivas, então eu considero melhor do que um investimento se você colocar na mão de outra pessoa para fazer. E se você quer só ganhos, esqueça, nas apostas você não vai ter. Existe essa volatilidade como em todo e qualquer investimento. Beleza? Dito isto, bora para as nossas dicas da semana. Vamos começar amanhã, 7h30 da manhã, na K2, Bucheon contra Gwangju. Eu escolhi over 2 asiático a 1,72. O Gwangju é o líder, o Bucheon é o quarto colocado. Na forma, o Bucheon é o último colocado. Não venceu nenhum dos últimos 5 jogos e o Gwangju fez 11 pontos, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos. Acontece que o Gwangju, fora de casa, ele vem muito bem, só que o Bucheon em casa ele é muito bom também. Ele vem de 1-1, 0-0, 3-1, 2-1 e 2-0. Ganhou de 2-0 do Daejeon, que é um time bom também. Então vamos confiar aí que sai mais de 2 gols. Eu acredito no ambos marcam e over nessa partida, como foi o último jogo deles em julho, 2-1 para o Gwangju. E em maio se enfrentaram na Copa, também foi 2-1 dessa vez pro Bucheon. 2 gols devolve a aposta, 3 gols é o nosso green, 1,72 na Betano. 1,5, nossa primeira aposta no campeonato italiano, Sassuolo e Milan. Eu escolhi criar uma aposta em que saem 3 gols na partida e 2 destes vão ser do Milan. Grande chance de um 2-1, 2-2, 3-1 nesta partida, até 3-0 para o Milan. O time veio muito bem, é o segundo colocado, não perdeu ainda na competição. O Sassuolo abriu 1-0 contra o Spezia e acabou tomando a virada, um empate amargo. É um time que sempre vem fazendo muitos gols e tomando muitos gols. Os últimos 3 jogos, os últimos 5 jogos entre eles foi 2-1, seja para um lado ou para o outro. Apenas o último foi 3-0 para o Milan. A equipe de Giroud e Rafael Leão está bem encaixadinha, então acredito muito neste over do jogo e over do Milan. 1,75 então na Betano. 15 para as 4, Southampton e Chelsea pela Premier League, quinta rodada. Eu escolhi 2 cartões do Chelsea a 1,88. É um pouco arriscado? É um pouco arriscado. Mas o time do Chelsea está muito nervoso. Tomou 2 cartões ou mais em todos os jogos da Premier League até agora, com cartões vermelhos nos últimos 2 jogos. O Southampton faz um jogo duro dentro de casa. E o time do Chelsea está nervoso por questões extra-campo e também porque o time ainda não conseguiu encaixar depois da saída do Lukaku, da saída do Timo Werner, chegada de alguns jogadores, o time está ainda desencaixado e o Tuchel não está conseguindo fazer o time render e o time também está muito nervoso por questões internas e externas do clube. Então eu fui em 2 cartões do Chelsea a 1,88 na Betano para este jogo. Passando para Championship, a segunda divisão da Inglaterra,
também no mesmo horário, 15 para as 4 de amanhã. Birmingham contra Norwich, eu escolhi o Norwich ganhar qualquer um dos tempos a 1,57. Norwich mais uma vez campanha ioiô, vai bater na Championship, vai subir de volta para a Premier League para depois cair de novo, provavelmente. Então, o Norwich ganhar qualquer um dos tempos a 1,57 é o quarto colocado, o Birmingham, o 21º. O time vem muito bem, ganhou do Sunderland fora de casa agora num jogo duríssimo, 2-0 no Millwall, 2-1 no Huddersfield. Os últimos 3 jogos do Norwich vem muito bem, e nos últimos 3 jogos do Birmingham ele perdeu 2-0, perdeu 2-1, e no jogo que ele empatou 1-1 ele acabou perdendo um dos tempos contra o Cardiff. Então achei muito boa essa odd 1,57 do Norwich. Passando para quarta-feira, o jogo que eu escolhi foi entre 1 da tarde na Polônia, Racal contra Pogoń. É um clássico agora, os 2 melhores times da competição, aí em terceiro e quinto, depois que o Legia deu uma oscilada nos últimos 2 anos, esses 2 times despontaram. Eu escolhi ambos marcam a 1,72, tá? O último jogo entre eles em abril deste ano acabou 2-1 para o Racal, e o Pogoń vem fazendo muitos gols, vem aí de um 2-2, de um 2-1, de um 3-0, e o Racal vem de um 4-1 contra o Slask e 2-2 contra o Jagiellonia. Então eu vejo com bastante valor. Quem quiser aproveitar aquele mercado de ambos ou over na Betano, tá 1,52, vale muito a pena também. Na quarta-feira, 1h30 da tarde, Campeonato Italiano, Sampdoria e Lazio. Acho que esse ano não vai dar para Sampdoria ficar, acho que vai cair para B. O time vem muito mal. Acabou no final de semana de tomar um 4-0 para Salernitana, que foi inacreditável. Vinha de um empate de 0-0 com a Juventus, tinha segurado bem a Juventus, e vinha no terceiro jogo anterior veio perdendo da Atalanta por 2-0, e a Lazio vem de uma vitória maiúscula sobre a Inter de 3-1. Ganhou do Bolonha também, empatou em 0-0 com o Torino no clássico. Eu escolhi que a Lazio não perde esse jogo, ou seja, empate ou Lazio e mais de 2 gols, tá? A vitória do Lazio está pagando 1,90, tá muito boa também, vale a pena, mas eu escolhi o X2 e mais de 1,5. 2 da tarde eu escolhi 2 jogos do Campeonato Francês, que tem sido uma máquina de cartões. Até coloquei no Twitter lá, se vocês viram, todo jogo do Campeonato Francês tem cartão vermelho, especialmente do time do Angers, tá? Então, todo jogo tem um suspenso. Então, o que eu escolhi? Eu criei aposta nos 2 jogos. No do Angers e do Reims, eu coloquei que vai sair um gol na partida e mais de 4 cartões, ou seja, 4 cartões ou mais e um gol ou mais a 1,62. O Angers todos os jogos do Angers e do Reims teve mais de 4 cartões. Os árbitros não estão deixando o jogo correr como eles faziam, estão aplicando a disciplina. Então tá muito bom. Assim como no outro jogo do Montpellier e o Ajaccio, eu escolhi 2 gols na partida e 3 cartões, também pagando 1,62. Essa odd está muito boa. O Montpellier vem de um 7-0, 2-1, 5-2 e 3-2. E o Ajaccio 3-1, 2-1, 1-0 contra o Lens e um 2-1 contra o Lyon na estreia também. Então, pela quinta rodada, Montpellier e Ajaccio, 2 gols e 3 cartões a 1,62. Último jogo da tarde, Manchester City e Nottingham Forest, 13h30. Eu escolhi 2 gols do City e 2 cartões do Nottingham. O Nottingham é outro time que subiu da B com aquele espírito guerreiro, tem batido demais, tomou 6 ou 7 cartões contra o Tottenham no último jogo. É um time que vem tomando todos os jogos sistematicamente mais de 2 cartões. Contra o Everton tomou 2, contra o West Ham tomou 2 ou 3, eu acho, 4 cartões em casa, e contra o Newcastle fora tomou 3 cartões. Então é um time que bate demais, vai tentar segurar o City na base da porrada. Se acabar fazendo um gol, vai tentar segurar também a virada do City na porrada. Então eu coloquei 2 gols do City, porque o Haaland começou agora, e 2 cartões do Nottingham a 1,72. Gostei bastante dessa odd, eu vou com 1,5 unidade. E à noite eu vou dar a chance mais uma vez para a MLS. Tem tudo para ser uma rodada extremamente over pelos confrontos que vão se apresentar aqui, tá? Então quem quiser fazer aquele binguinho de todos os jogos ambos marcam, ou todos os jogos over 2,5 para ter um cash out, eu acho que vale muito a pena. Eu vou escolher inicialmente 8,5 Toronto e Galaxy. Fui em 1,5 gol do Toronto a 1,70.
Ganhou 2-0 o jogo, né, que não acabou não tomando gol do Charlotte, que nos deu o head, mas em casa tem um 2-2, um 3-1, 4-0 e um 2-2. O último confronto entre eles acabou 5-4, um amistoso, e o outro amistoso 2-1. O Galaxy fora até ganhou do Revolution neste final de semana, mas tomou muita pressão, era para ter tomado o segundo gol. Só que os últimos jogos do Galaxy fora é um 4-2 contra o Kansas, 1-0 contra o Dallas, 2-0 contra o Colorado e um 3-2 no El Tráfico contra o Los Angeles FC. O Toronto com Insigne e Bernardeschi que está voando, então eu vou em 2 gols do Toronto a 1,70 na Betano. Assim como no próximo jogo, Nashville e Colorado Rapids, eu escolhi o over 2,5 do jogo a 1,75. O Nashville ganhou 3-0, nos dando head no ambos, que não tomou. Em casa, ele vem de um 4-0, 2-1, 4-3, 1-1 e 1-2. E o Colorado tomou 6 do Philadelphia, porque teve um jogador expulso. Então vai querer dar uma resposta nesse jogo. Vem um 2-1, 5-4, 2-1, 2-2. Os últimos 5 jogos do Colorado fora bateu over. E o Nashville em casa bateu em 4 dos últimos 5. Então vejo com muita tendência este over. O próximo jogo, eu vou só deixar aqui na tela para vocês e vocês me digam. O que vocês acham que a gente vai apostar nesse jogo? É a tropa da árvore. É a tropa do verde. Austin e Portland. Over 2,5 a 1,55. Tem casa oferecendo a 1,40 este over. Porque sabe que o Austin vem para cima. Os últimos 5 jogos em casa do Austin bateu over 13,5 com ambos. E os últimos 5 jogos do Portland bateu over. Em apenas um deles não bateu o ambos em todos. Quem quiser aumentar um pouquinho a odd, colocar over 2,5 e ambos, com certeza vai bater. O último jogo entre eles, o Portland ganhou por 1-0, então o Austin vem para tentar essa revanche aí. É a nossa melhor forma recente disparada junto com o Minnesota, com 14 gols feitos e 9 sofridos nos últimos 5 jogos. Não tem nem o que falar deste over. Duas unidades no nosso querido Austin para a gente fechar o mês de agosto com tudo. E o último jogo da rodada, Real Salt Lake contra Minnesota. Como eu disse, o Minnesota é a segunda melhor forma recente. Vai visitar o Salt Lake, que vem de muitos ambos marcam em casa, 1-1, 4-1, 2-2. Nos últimos 5 jogos seguidos, o Salt Lake vem com ambos marcam. E o Minnesota vem nos últimos 5 jogos seguidos com ambos marcam. O último jogo entre eles em julho, 3-2 para o Minnesota. Agora o Salt Lake joga em casa. Este ambos marcam tá 1,57. E eu escolhi para finalizar apenas um jogo na quinta-feira. Finlândia, 1º de setembro. Haka contra Honka. Eu escolhi ambos marcam a 1,75 na KTO. Um parceiro antigo aí do Rei das Odds que está voltando a KTO. Se você ainda não tem cadastro, vai estar aqui na descrição do vídeo. Faça o cadastro e bote o promo code Rei das Odds e ganhe até 20% de bônus no primeiro depósito. Os últimos 5 confrontos entre as equipes, a gente teve 4, ambos marcam, apenas um 2-0 para o Haka em 2021. São duas das melhores equipes, terceiro contra o quarto colocado. O Honka um pouquinho melhor na forma, jogando fora de casa, chance de ambos marcam a 1,75. Beleza, pessoal? São essas 14 dicas para essa semana. Esperamos que tenhamos uma semana abençoada para finalizar o mês de agosto. Lembrando, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que essas dicas cheguem no maior número de pessoas possíveis. Grande abraço e tamo junto!